Meus irmãos, nesta noite com alegria vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dou bem-vindo a todos que já se fazem presentes, aos alunos que nos acompanham, alunos da Escola Teológica Shema, de todas as partes do Brasil e do mundo que estão conosco também. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Vamos nos colocar sobre os pés, orar, dar início à nossa penúltima aula dos profetas menores. Hoje pretendemos falar aqui 3 profetas, começando pelo Habacuque, depois Sofonias e aí um breve intervalo, depois falaremos do Ageu. Oremos. Santo Deus e Pai, graças te damos nesta noite, por mais uma vez alcançarmos do Senhor a bênção, privilégio de estar na tua casa, na tua presença e podendo estudar e aprender mais a tua palavra. Agradeço, Senhor, pela vida de cada aluno que aqui já se faz presente, os nossos alunos da Escola Teológica Shema, espalhados por tantas partes deste mundo, que têm também dedicado tempo a aprender a tua palavra. Que o Senhor os abençoe e os recompense. Dê-nos uma aula abençoada, frutífera, edificante, que glorifique o teu nome e edifique a nossa vida espiritual. É o nosso desejo, portanto, o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Tem tempo que eu não falo isso aqui, irmãos, então vou falar aqui. Tem muita gente que está acompanhando as aulas, dá lá umas visualizações até considerável, mas o pessoal não comenta nada, não curte a aula, não se inscreve. Ajuda a gente aí também no canal, hein? Que ajuda a gente a alcançar outros alunos, outros lugares. Isso é importante também para avançar com a democratização da palavra de Deus. Então nos ajude aí, até os alunos presencial que depois vai lá olhar de novo, avisa lá, ó, pastor, estou aqui de novo, ó, a aula foi uma bênção, eu vim aqui dar uma olhada mais uma vez. E aí deixa lá um comentário, deixa o seu like, compartilha para outros amigos que você diz para ele, ó, tá perdendo, a aula está sendo uma bênção, na próxima vez que tiver curso não fica de fora não, dá uma olhada nessa aula aí, compartilha para outras pessoas também, nos ajude. Bom, irmãos, vamos lá, página de número 34, como eu disse, hoje a nossa pretensão é estudarmos 3 profetas menores, começando aí pelo Habacuque. O autor é o próprio, cujo nome significa abraço. Deixa eu até colocar já aqui, ó. Olha que nome bonito. Habacuque. Habacuque significa abraço, ou também aquele que foi abraçado por Deus e desse modo fortalecido por ele para uma difícil tarefa, ou abraçando outros. Ele foi abraçado e abraça a outros, dessa maneira encorajando-os nos tempos de crise nacional. A notação musical encontrada no capítulo 3, versículo 19, pode indicar que Habacuque era qualificado para liderar a adoração no templo, como um membro da família levítica. O profeta está imbuído de um senso de justiça, o qual não deixará ignorar a violenta injustiça existente em volta dele. Ele também aprendeu a necessidade de levar as questões mais importantes sobre a vida para aquele que criou e redime a vida. Algumas lições, claro, extraordinárias de Habacuque. É um livro curto, com uma mensagem curta, mas profunda, poderosa, mas já é um ponto que eu já começo destacando aqui, que é muito evidente, notório no livro de Habacuque, é que as questões que ele tem, que o incomodam, vou dizer assim, Habacuque é uma pessoa que se incomoda por aquilo que ele vê, que ele percebe, que está à sua volta e que não está em concordância com o senso de justiça divina. E Habacuque, ele leva os seus questionamentos a Deus. Eu quero já começar a pontuar isso, porque a gente vive época que a gente fala tanta coisa para todo mundo, menos para Deus. A gente reclama de tanta coisa para tanta gente, menos para Deus. Não estou dizendo que a gente vai reclamar da vida, das questões, mas enfim,
Se a gente tem que abrir o coração e falar das coisas que nos incomodam e que a gente gostaria de ver mudança, temos que dizer para aquele que pode trazer as mudanças. Ou, se ele julgar que não há necessidade de mudar, porque está tudo de acordo com a sua perfeita vontade, ele vai nos fazer entender e nos consolar, nos conformar à sua vontade. Então, Abacuque é essa pessoa que procura Deus para apresentar-lhe, vamos colocar assim, as suas queixas, que é o próximo ponto, aqui o tema central do livro. Olhando ainda no nosso material didático, depois eu falo aqui no slide, o livro de Abacuque apresenta o quadro de um homem de Deus, embaraçado com a aparente tolerância de Deus pela iniquidade. Olha aí que interessante, um homem de Deus que está ali por dentro angustiado. Mas como é que pode? Como é que Deus não faz nada? Deus não age? Deus não se move? Mas não deixou de ser homem de Deus, embora está sendo por dentro ali atropelado por dúvidas, questões. Abacuque é essa pessoa que está embaraçado com a aparente tolerância de Deus pela iniquidade. O profeta está rodeado por todos os lados da injustiça triunfante e não castigada. Realidade não muito diferente, né, irmãos, nos nossos dias. A princípio, seu clamor pelo julgamento, aparentemente, não é ouvido por Deus. Quando finalmente é respondida a sua oração e pronunciado o julgamento, ele fica ainda mais surpreso, porque os agentes do julgamento de Deus, os caldeus, são mais ímpios e mais dignos de castigo do que as suas vítimas. Abacuque está cheio de dúvidas. Mas, felizmente, ele leva a sua inquietação a quem? A Deus, que logo a dissipa e apresenta uma solução dos seus problemas, resumida na declaração que é o coração do livro: o justo viverá pela sua fé. Isso quer dizer que, por mais tenebroso que se apresente o futuro e por mais triunfante que pareça o mal, o justo não deve julgar pelas aparências, mas sim pela palavra de Deus. Embora os ímpios vivam e prosperem nas suas impiedades e os justos sofram, estes últimos devem viver uma vida de fidelidade e confiança. O profeta muito aprendeu com esta lição, porque embora sua profecia comece com mistérios, perguntas e dúvidas, termina com certeza e afirmações de fé. Resumiremos o tema da seguinte maneira: o conflito e o triunfo final da fé. O conflito da fé e o triunfo da fé. É um dos livros assim mais curtos, mais direto, mais objetivos, mas repito que a mensagem ela é impactante. E eu não costumo pregar muito sobre Abacuque, mas às vezes que faço, eu digo que Abacuque ele muito nos representa. Eu consigo me ver em Abacuque, eu consigo ver a igreja assim, não apenas em sua totalidade, mas também nas individualidades. Eu vejo Abacuque na igreja, pessoas que vivem conflitos da fé. Como assim? Como é o conflito da fé? Está vendo? O Abacuque via na sua época, nos seus dias, o mal triunfando, e ele se perguntava: mas como é que pode a maldade campear todas as áreas, sobressair, os ímpios prosperarem, os ímpios estão no poder, as pessoas malignas, corruptas, estão aí em posição de proeminência, de liderança e tal, e aquele conflito, e dando a impressão de que Deus está alheio a tudo que está acontecendo. Só que esse é o conflito da fé, mas como Abacuque levou a questão a Deus, o livro termina com o triunfo da fé. Deus deixa Abacuque ciente de que Deus está no controle de todas as coisas. A soberania de Deus em absolutamente nada foi atingida, foi movida, não moveu um único milímetro a soberania de Deus por causa do caos que estamos vendo ao nosso redor. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Então, Abacuque é desafiado a simplesmente confiar que Deus está no controle. Fica tranquilo, Abacuque, eu estou no controle, não perdi o controle. Ah, mas eu continuo no controle. Mas fica tranquilo, Abacuque, está tudo sob controle, eu não perdi o controle de nada. E aí Abacuque então decide, que é uma decisão que devemos tomar, decide confiar.
Isso não significa inércia, isso não significa comodismo, isso não significa paralisia, isso não significa, não é a teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não significa isso, mas significa, embora a gente faça a nossa parte e as coisas não aconteçam do jeito que nós gostaríamos, continuamos acreditando que tudo está de acordo com a perfeita e soberana vontade de Deus. Então aqui está o tema, indubitavelmente o mais profundo e especial tema encontrado nos 66 livros das Escrituras Sagradas, encontra-se exatamente aqui em Abacuque: o justo viverá da fé. Abacuque estava vivendo um conflito porque ele estava vivendo pelas circunstâncias. Ele olhava a situação e permitia que o que estava ao redor influenciasse aqui dentro. Agora, quando ele resolve viver pela fé, não pela vista, aí então ele encontra paz. Esse é o desafio de todo cristão. O mundo nos pressiona para vivermos desesperados, né? Mas nós podemos encontrar paz perfeita em Deus. Contexto histórico: Abacuque foi contemporâneo de Sofonias, Jeremias, durante o reinado dos reis Josias, Jeoaquim, ali nos anos idos de 609, 598, anos 600, por aí. É o tempo que melhor se adequa à escrita de Abacuque, época da monarquia do péssimo rei Jeoaquim, antepenúltimo monarca do reino de Judá e um dos piores e mais indignos homens que assentaram-se no trono que um dia pertenceu a Davi. Aí nós temos no nosso material a divisão do livro, capítulo 1 e 2, conflito da fé, capítulo 3, triunfo da fé. Os conflitos da fé, como nós veremos, eles são externados através das perguntas, dos questionamentos de Abacuque. Ele faz uma pergunta, Deus lhe responde, Abacuque se surpreende com a resposta que Deus lhe dá, não era a que ele esperava. Isso faz com que ele, então, faça outra pergunta a Deus. Deus lhe dá uma segunda resposta, que também não era o que ele esperava, mas aí, então, ele decide simplesmente confiar. E aí, o que a gente tem? O triunfo da fé. A fé prevalece, a fé triunfa. E a gente vai chegar lá no final, quando Abacuque vai dizer aquela célebre, a gente vai chegar até lá, talvez uma das frases mais conhecidas do livro, se não de toda a Bíblia, quando ele chega à conclusão: quer saber de uma coisa? Tipo assim, quer saber de uma coisa? A partir de hoje, se a figueira não florescer, se não houver fruto na vide, se cair avião, se bater ônibus, e aumentar a criminalidade, se a corrupção, eu todavia esperarei no Senhor. Ele está falando do caos do tempo dele, é mais ou menos, pode ganhar a eleição, Bertrand, Ciclano, não sei o quê, e o mundo virar do avesso e tal. Eu decidi confiar no Senhor, e ao invés de ficar esperando as coisas vindas dos homens, eu vou esperar no Deus da minha salvação. É o que a gente vai perceber. Abacuque chegou a essa conclusão: olha, a melhor coisa que eu tenho a fazer, independente da situação, é depositar a minha fé no Senhor. Repito, isso aqui não é nenhum tipo de apologia à inércia, ao abandono das questões sociais, civis, as questões de cidadania. A questão é independente. A palavra de Abacuque é independente. Se a figueira florescer ou não florescer, se houver fruto ou não houver fruto, se tiver bem ou se tiver ruim, meus olhos estão postos em Deus e ponto final. É essa que é o triunfo da fé, está justamente nisso. Eu vou fazer a minha parte, eu vou tomar atitude, eu vou tomar posição, mas se no final das contas nada mudar, eu vou continuar confiando em Deus. Vamos lá então. Primeiro, olhando ainda no material, deixa eu falar um pouquinho aqui desse desdobramento, aí depois eu pego os versículos aqui colocados nos slides e as suas interpretações exegéticas, não é? O primeiro conflito de Abacuque, qual é? Ele vê a impiedade, ele vê a violência por todos os lados, a lei violada e os justos perseguidos. Olhe bem, hein? Olha os dias de Abacuque, ó. Impiedade,
violência, todos os lados. A lei, a Constituição, pisada, rasgada. Abacuque está vendo isso. E os justos, os que são certos, perseguidos. E os que estão errados, no poder. Abacuque está vendo isso. Aí ele clama ao Senhor para que castigue Judá por causa desta condição. Mas aparentemente seu clamor não é, seu clamor não é ouvido. Ele formula sua inquietação nestas palavras. Olha aí, ele colocando para fora o que o incomoda. Pergunta: até quando, Senhor? Até quando? Clamarei e tu não me escutarás. Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me salvar, não salvarás? Essa é a pergunta. Aí a resposta de Jeová. Embora algumas vezes pareça que Jeová mantenha silêncio e seja indiferente, ele, no entanto, está agindo. No tempo próprio, castigará o ímpio Judá, usando os terríveis, caldeus como seus agentes. Então a resposta que Deus dá a Abacuque é: fique tranquilo, eu estou vendo tudo, eu vou castigar a nação de Judá. Já estou preparando um povo que vou usá-lo para castigar Judá. Quem é o povo? Os caldeus. Aí Abacuque: não, mas peraí, esse povo é pior. Aí o negócio não vai melhorar, vai piorar. Você viu essa é a situação, mas aí Deus: não, calma aí, mas aí vai piorar. Você vê como é que às vezes a gente acha que a vontade de Deus é sempre melhorar do nosso ponto de vista terreno, mas às vezes para melhorar tem que piorar. Às vezes Deus permite perseguições, às vezes Deus permite opressões, às vezes Deus permite que o ímpio triunfe. Aí você não, mas como é Deus? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Quem já fez reforma em casa aí? Meu Deus, não gosto nem de lembrar, né? Primeiro piora para depois melhorar, né? Esse piso aqui tá feio, essa parede tinha que sair daqui, eu queria mais que o quarto fosse aqui, não, eu queria que aqui fosse sala, o quarto... Aí começa a coisa piorar, para depois melhorar. Aí quando começa a piorar, você pensa logo em desistir, né? Por que eu comecei a mexer com isso? Onde eu estava com a cabeça e tal? Mas é assim mesmo, piora, depois melhora. Deus trabalha assim, às vezes piora, para depois melhorar. Mas o Abacuque ficou aí, sem entender. Aí então, vem a segunda questão, o segundo conflito. Página 36. O primeiro problema está resolvido. Deus vai punir os malfeitores lá de Sião, trazendo sobre eles ferozes caldeus. Mas esta solução vai dar origem a um outro problema. E Abacuque, não entendeu. Vendo o orgulho, a falsa confiança, o poder destrutivo dos invasores, ele não pode compreender porque Deus castiga seu povo por meio de uma nação ainda menos justa do que a sua. Muito embora o Senhor tenha ordenado aos caldeus que castigue o seu povo, será que é a vontade dele, que é puro demais para contemplar a iniquidade que essa nação humilhe Judá tão desapiedadamente quanto as outras nações? Você vê, o Abacuque diz: pune, Senhor, o seu povo, Senhor não vai punir, Senhor não vai punir, pune, não vai punir. Aí Deus: não, fica tranquilo, já estou preparando, está vindo para punir. Não, mas esses aí não, aí já é demais, esse povo aí é pior. São os conflitos. Ainda bem que Deus é Deus e entende, né? A gente fica assim: você pediu para eu cuidar, estou cuidando. Não, mas eu não queria que fosse desse jeito. Eu queria que cuidasse, mas não assim. Aí o segundo conflito: tá bom, então tá ok, o Senhor vai usar os caldeus para punir os judeus. E depois os caldeus? Aí a segunda resposta, aí o ponto 4. Muito embora os caldeus tivessem sido ordenados para executar o juízo sobre Judá, no seu orgulho arrogante, excederam, todavia, a sua missão. Não obstante, os ímpios representados pelos caldeus prosperam na sua iniquidade e sofram os justos. Estes últimos, ou seja, os caldeus, os judeus, terão de viver por meio de promessa de sua justiça. Conquanto Jeová usasse os caldeus como um flagelo sobre o seu povo, os caldeus não ficarão, contudo, impunes. O profeta há de escrever a profecia da derrota final dos caldeus e colocá-la onde todos poderão lê-la.
ainda que seu cumprimento possa retardar-se, os justos têm de esperá-lo pacientemente, confiando na palavra de Jeová. Depois a gente vai falar do triunfo. Então, capítulo 1 e 2, conflito. Já mostrei, primeira pergunta, a resposta gera uma segunda pergunta, que traz à tona uma segunda resposta. Vamos lá. Está aqui, ó. Peso, falei semana passada sobre isso, que viu o profeta Abacuque. Peso, no hebraico maçã, sentença pesada, trata-se de uma forma profética, uma palavra de caráter ameaçador, significa uma mensagem de juízo, uma sentença. Esta palavra aparece 27 vezes, apenas em contexto profético, com as seguintes exceções: Provérbios 31 e 31, 1. Versículos 2 e 3, a queixa de Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando? Clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás. Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Ao desabafo do profeta. E a gente tem que fazer isso às vezes, irmão, porque são coisas que permeiam a nossa mente, o nosso pensamento, são coisas que estão no nosso coração. Se está aqui Deus já viu, já leu, e você vai ficar calado e não vai ter resposta. Você vai ficar, é igual você, será que Deus não está vendo? Será que Deus não... Você quer que a pessoa adivinhe, né? Quando às vezes você fala para uma situação que você quer que a pessoa adivinhe, mas Deus sabe. Então, colocar para fora. Abacuque tomou a atitude de colocar para fora, talvez de uma forma assim, até quando, assim como que colocando Deus contra a parede, fazendo exigência, mas o fato é que ele externalizou o seu questionamento, sua preocupação, seu conflito. Aí ele continua: por isso ninguém obedece à lei, a justiça nunca vence, os maus levam vantagem sobre os bons, a justiça é torcida. Na mente de Abacuque, já que Deus não faz nada, a coisa só tende a piorar. Fica dando a impressão de que o crime compensa, de que fazer o mal é o melhor caminho para se sair bem, quem anda pelo caminho correto só é desprezado, e se Deus não intervir punindo o mal e exaltando o bom, vai desmotivar a outros a fazerem o bem e vai motivar a outros a fazerem o mal. Essa é a mente de Abacuque. É só que o que Deus vai deixar claro depois no conflito, na vitória da fé, você precisa entender isso, é que Deus não quer que as pessoas creiam também condicionadas. Então quer dizer que se o bem estiver sempre triunfando, nessa mensagem assim, vem para Jesus que as coisas ficam bem. Você está desempregado, vem para cá que as portas se abrem. Você está passando luta, vem para cá que a luta acaba. Então as pessoas virem condicionadas a bênçãos. Deus quer que as pessoas venham por causa dele e confiem nele apesar das circunstâncias adversas. Então esses versículos, quais têm forma de lamentação, expõem a queixa do profeta ao ver a tolerância do Senhor para com os injustos. Abacuque recusa-se a aceitar que o povo caldeu, o opressor de Judá, seja instrumento da ira de Deus. A resposta: o Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês, fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros. Eu estou colocando aqui numa tradução livre, mais atual. Eles espalham medo e o terror, fazem valer as suas próprias ordens e leis. Deus respondeu a Abacuque e garantiu-lhe que, ainda que seu servo não pudesse ver, o Senhor estava operando em meio às nações. Deus deu a Abacuque uma revelação e não uma explicação, pois aquilo que precisamos nos momentos de dúvida é de uma nova visão de Deus. É o próprio Senhor e não a Babilônia quem suscita o flagelo. Esses pagãos são apenas um instrumento de sua justiça no território de Judá, por algum tempo, instrumento temporário da justiça divina. Então, Deus não deve explicações a ninguém. Deus não tem que ficar se explicando do que ele faz.
muito menos pedindo opinião, autorização para fazer alguma coisa. Mas ele resolveu, a soberania dele, dar a Abacuque a revelação do que ele estava fazendo. Porque Abacuque dizia assim: o Senhor não está vendo, o Senhor não está agindo. E aí, o que Deus mostrou a Abacuque: Abacuque, enquanto você está vendo a situação aqui em Judá, eu já estou lá no norte, na Babilônia, atiçando eles, trabalhando lá, para resolver a situação aqui. Porque Deus sempre trabalha assim. Poderia dar vários exemplos, mas dois aqui, em um momento quase que ali próximo um do outro, quando o povo está clamando lá no Egito, por conta da servidão, que já durava quase 400 anos, e o povo está lá suplicando. Ora, Deus já havia tirado Moisés dali do Egito, levado para o deserto. Deus já estava dando a Moisés um preparo no deserto, uma visão lá na sarça para trazê-lo para cá. O povo está aqui sofrendo e clamando, e Deus já está preparando o libertador. Ah, o senhor não está vendo? Eu não estou vendo, eu estou trabalhando aqui com um cidadão no deserto, deixando ele no ponto para trazer ele para cá e libertar vocês. Que história é essa que eu não estou vendo? Estou trabalhando nos bastidores. E quando o povo estava diante do Mar Vermelho, clamando: ei Deus, por que vocês estão clamando a mim? Eu já soprei, e o mar, porque se você ler no texto, o Mar Vermelho, ele se abre do lado oposto ao lado onde estava a nação para o lado onde eles estavam. O mar veio abrindo de lá para cá. O povo está aqui desesperado e o mar já está vindo abrindo de lá para cá. Você não está vendo, mas lá já está abrindo, 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 está abrindo. E você está aqui, por que vocês clamam? Vai marchando, que quando vocês chegar lá, já chegou aqui em vocês aí. Isso aí nem para dar um glória a Deus, eu não vou dar mais revelação nenhuma para vocês, não. Você, em vez de pegar isso, isso aí é para mim, é isso aí mesmo, Jeová. Vocês nem incentivam o pregador. Deus havia advertido seu povo repetidamente, sem que desse ouvidos. Vários profetas haviam proclamado a palavra só para ser rejeitados. Deus havia enviado calamidades naturais, já falamos várias vezes aqui. Deus querendo despertar o povo através de calamidades, acordar aquela nação, secas, pragas, bem como diversas derrotas militares, mas o povo não se abalou. Lembra da mensagem de Amós? Os juízos que Deus mandava e o povo não voltava para ele. Em vez de se arrependerem, as pessoas endureceram seu coração ainda mais e buscaram a ajuda de deuses e nações, ou das nações ao redor. Haviam tentado a longanimidade de Deus tempo suficiente, e agora então havia chegado a hora de Deus agir. A longanimidade dando o passo atrás, como eu sempre digo, e a justiça assumindo protagonismo. A segunda queixa então tornou-se inevitável. Abacuque, surpreendentemente, ficou estarrecido com essa resposta, não esperava. O Senhor está trabalhando então para usar caldeus, babilônios, para nos punir. Eu sei que a gente está ruinzinho, mas o Senhor vai usar um povo pior. Aí olha como é que ele... Até o tom agora da segunda queixa, olha como é diferente da primeira. Na primeira queixa: até quando, Senhor? Até quando? Na segunda queixa, ele começa com um tom assim mais... daquele adorador. Tu sempre exististe, ó Senhor, ó meu santo Deus, tu és imortal. Já viu agora? Olha como é que a oração mudou. Tu és o nosso protetor, ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhes deste forças para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? A tônica agora é diferente, porque Deus falou: não, fica tranquilo, vou mandar o juízo aí sobre esse povo, os babilônios. Aí agora ele vem com essa questão, essa nova lamentação do profeta, retoma a primeira, já que o triunfo dos caldeus tem como causa última a vontade soberana e absoluta do Senhor de Judá, que é, na verdade, o Deus de toda a terra, o Deus que está no controle de tudo, e está sendo interrogado.
E a pergunta é: como pode ele, justo e santo guardião do direito, tratar assim as nações e o povo eleito? Será que o eterno e supremo Criador e Redentor, o único Deus absolutamente justo e fiel, vai permitir ao ímpio, babilônios, engolir o justo? Mas espera aí, ele não estava falando que o povo não era justo? Mas agora ele está começando a fazer uma comparação. Não, mas justo, não justo por não justo, nós somos menos não justo do que os outros, eles são piores. Bom, a resposta vem no capítulo 2, onde encontramos o segundo oráculo. O que é um oráculo? Essa palavra aí bonita. Oráculo, do latim oraculo, resposta de Deus a quem o consulta. Palavra, sentença, decisão inspirada, infalível, que tem autoridade divina. Então lá vem o segundo oráculo, segunda resposta. Qual é ela? O justo viverá da fé. É como se Deus estivesse falando: Abacuque, ele faz uma pergunta, Deus responde, ele faz outra, fala: Abacuque, vamos fazer o seguinte, simplesmente confie em mim, deixa eu ser Deus. Dá para deixar eu ser Deus e você continuar sendo homem? Deixa eu ser Deus, deixa eu reinar, deixa eu dominar, eu sei o que eu estou fazendo, confia. O justo vai viver sem confiar pela fé. E aí Abacuque diz: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguído. Ou seja, o profeta mantém-se em alerta, uma linguagem figurada, torre de vigia, está ali vigilante, em oração, aguardando a resposta, esperando que Deus lhe desse então a solução dessa segunda questão que surgiu. E aí ele obteve resultado. O Senhor respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. É mais ou menos, Deus disse assim, igual tem lá na terceira ponte, né, que liga aqui, para quem acompanha, a terceira ponte, é o acesso que liga Vitória a Vila Velha, né? A gente está aqui em Vila Velha, cidade de Vitória, aí você passa, tem aquele monte de outdoor, você passa de carro, você lê. Ele está dizendo aqui: escreve bem grande para quem passar correndo conseguir ler. Escreve de forma bem legível, em tábuas. Aqui é a criação do outdoor, para quem passa correndo possa ler. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. A palavra hebraica traduzida por fé inclui ao mesmo tempo as ideias de lealdade, firme confiança. Aos justos é prometida a vida pela sua inquebrantável fidelidade à palavra e à vontade de Deus. Os orgulhosos, ao contrário, são objeto de uma expressa condenação por parte do Senhor. Então o que Deus está dizendo? Você escreve a sentença que virá sobre os babilônicos. Se na sua perspectiva humana tardar, espera, porque vai acontecer. Pode demorar dentro do seu ponto de vista humano, terreno. Se tardar, espera, porque vai acontecer. Vai acontecer. O juízo vai vir sobre eles. Por mais inchados que eles sejam, por mais orgulhosos, por mais vaidosos, eu vou trazer o juízo sobre eles. Você pode escrever em letras garrafais para todo mundo ver, para quando se cumprir saber que eu avisei, eu vou punir os babilônicos. Mas enquanto isso, enquanto não acontece, o que o justo faz? Confia. Os babilônios entraram, invadiram, destruíram. Imagina, Deus diz que vai punir a nação, mas depois vai punir os babilônicos. Aí o povo está vendo os babilônicos entrando na terra, destruindo a cidade, destruindo o templo. E o Abacuque está dizendo: mas calma, Deus disse que vai puni-los. Deus disse que vai. Mas Abacuque, cadê? Já destruíram a cidade. Deus disse que vai puni-los. Já derrubaram o templo. Deus disse que vai puni-los. Já saquearam tudo. Deus disse que vai puni-los. Passou 70 anos. Talvez aquela geração toda morreu. O próprio Abacuque, acredito que também. Mas a geração que veio depois viu o cumprimento da palavra. Deus agora vai levantar uma outra nação, medos e persas, para punir os babilônicos, e com isso demonstrando a sua soberania.
Eu uso um para punir o outro para punir o outro do outro para punir o outro, e eu continuo no controle. O justo deve simplesmente confiar que Deus está no controle. Ser crente justo era exatamente o que os judeus não conseguiam refletir diante do Senhor. Quando o crente é justo, não importam circunstâncias, momentos, etc. Ele sempre estará na dimensão da vida com Deus. Ele não se deixa levar pelas circunstâncias, alterar seu relacionamento com Deus pelas circunstâncias. Davi jamais disse: nunca vi desamparado crente. Ele disse o quê? Nunca vi desamparado o justo. Tem gente que é crente, mas não é justo. Conquanto Jeová usasse os caldeus como um flagelo sobre o seu povo, os caldeus não ficarão impunes. Aí vem aqui os versículos 5 a 20, Deus vai desdobrando a forma como ele vai punir os caldeus. Deus seria para os perversos babilônios um juiz que a seu tempo os castigaria por seus pecados, e lhes daria o que mereciam. E aí em seu cântico de escárnio, Deus pronuncia ais sobre 5 pecados, que também não são diferentes no mundo de hoje. Quais são eles? Eu enumerei aqui. O primeiro deles, aí o capítulo 2, Deus já começou dando a resposta a Abacuque, e vai ali desdobrar a forma como ele vai agir para punir os babilônios, e detalhando os pecados dos babilônios que estão demandando esse juízo de Deus. Primeiro, ambição egoísta. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Ambição egoísta. Segundo, ganância. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Versículos 9 e 11, 12 e 14. Exploração do povo. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Quarto, embriaguez e violência, versículos 15 a 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez, depois de embriagado. Quinto, pecado que vai exigir a punição, idolatria. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Idolatria, adora lá madeira, o pau, pedra. Chegamos então ao triunfo da fé, capítulo 3, a decisão de Abacuque. Olha aí nas páginas 36 e 37, o conteúdo é o seguinte: no princípio o profeta indagava porque Jeová parecia dilatar o juízo sobre os ímpios dentre seu povo. Agora, tendo ouvido a sentença do Senhor, teme e ora para que ele repita a favor de seu povo sua obra de libertação como antigamente, e que se recordasse da misericórdia em meio ao castigo. Ele apresenta um quadro vivo do procedimento de Jeová nos dias passados para salvar o seu povo, dando a entender que a sua misericórdia anterior para com Israel seja uma garantia da sua misericórdia para com eles. Finalmente, Abacuque aprendeu a lição da fé. Sejam quais forem as circunstâncias dele ou de seu povo, por mais tenebroso e sem esperanças que sejam o futuro, ele se regozijará no Senhor, no Deus da sua salvação. Então agora Abacuque vai trazer um cântico, a célebre e elevada oração do profeta Abacuque em forma de canto. Isso aí dá a entender que Abacuque era alguém que servia no templo como um cantor. Isso aqui, se a gente soubesse aí o tom, a gente tem músicos aqui habilidosos, como o pastor Celso. Isso aqui é um hino, capítulo 3 de Abacuque, é uma oração em forma de canto, para ser cantada. Não sei em que tom que é, mas aí lá vem a oração. Ouvi, Senhor, a tua obra e temi.
aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Eu vou mostrar esse mesmo versículo já em uma outra tradução, mas a partir de agora Abacuque vai fazer o seguinte clamor. Já que ele sabe que Deus vai punir o seu povo, ele pede a Deus para que faça como fez com o seu povo no passado. Avivar a obra é repetir a obra que Deus fez em uma outra ocasião. O faz de novo, repete os feitos do passado em nossa geração. Se no passado o povo pecou, o Senhor puniu, mas depois restaurou, se agora por nossos pecados nós seremos também punidos, mas restaura-nos. É mais ou menos isso que Abacuque está... Ele vai começar a cantar os feitos de Deus no passado, mas ele já começa pedindo que o Senhor repita no seu tempo aqueles feitos que Deus fez em uma época passada com a nação. Então Abacuque conhecia as histórias dos atos passados de Deus, por isso que ele diz, ouvi e temi. Quando eu ouvia os atos grandiosos que o Senhor realizou no passado, os provocou em mim temor. Revelou sua grandeza, sua soberania, sua majestade. Então Abacuque conhecia as histórias dos atos passados de Deus, conforme celebrados em música nas festas de Israel. Dentre esses feitos poderosos, estavam, por exemplo, o êxodo do Egito, os milagres do Mar Vermelho, a conquista da terra. Aqui a palavra significa a mensagem dos maiores feitos de Deus. E aí Abacuque, tendo ouvido, e é por isso que é importante dar ouvidos à palavra, porque ela provoca temor, porque a palavra revela quem é Deus, e aí isso faz com que nós o temamos. Então Abacuque meditava sobre a obra de Deus em meio aos humanos, e teve a sensação da grandeza, teve a certeza, a convicção, que produzia nele reverência. E a oração é: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Esta frase refere-se de forma especial aos atos realizados pelo Senhor quando os hebreus saíram do Egito. Como eu disse, o pedir para avivar a obra é pedir para Deus tornar a fazer a obra que havia feito no passado. Vamos ver em outra tradução o mesmo verso. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, do que o Senhor fez, estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Essa oração, principalmente esse faz agora, faz outra vez, faz de novo, tem até o hino, que se canta, faz de novo. Disse de alguns grandes homens de Deus do passado, como John Wesley, ele orava muito pedindo a Deus para fazer na vida dele o que Deus fez no passado. E tem até o vídeo aí, eu tive a oportunidade de ir lá na casa de John Wesley, no lugar de oração, privilégio único que Deus me deu, dobrar o joelho no mesmo cantinho lá que ele orava, pedindo isso. E a história diz que certa feita o Billy Graham foi numa caravana nesse lugar e se ajoelhou também, na casa de John Wesley, se ajoelhou e fez o mesmo pedido, a mesma oração para que Deus fizesse de novo na vida dele, como havia feito na vida de John Wesley. E a gente sabe a história de Billy Graham. Quando ele visitou, ele era ainda um desconhecido, uma criança para adolescente. E fez essa mesma oração, a oração de Abacuque, pedindo para Deus tornar a fazer, porque ficar apenas dizendo de feitos do passado, de obras do passado, sendo que o nosso Deus é o mesmo, as obras que Deus fez no passado, ele não desaprendeu a fazer, ele não mudou, o poder dele não diminuiu. Que precisa são de homens, mulheres na brecha que façam essa oração e diga: eis-me aqui. E não apenas diga, mas de fato se posicione, como se posicionaram esses homens, e Deus encontrou neles então servos prontos para serem usados tremendamente. E aí grandes avivamentos, grande colheita de alma aconteceram.
Então, no nosso tempo, a oração da igreja e a posição da igreja deve ser essa. A oração, pedir para Deus fazer de novo, e a posição está pronta para que Deus possa usá-la para fazer de novo. Aí então ele vai desdobrando os versículos seguintes: fenômenos que acompanharam a manifestação e a vitória do Senhor são semelhantes aos que ocorreram na época do Êxodo. Então ele vai relembrando os feitos de Deus, fazendo com que o profeta exclame da seguinte maneira: depois que ele faz o relatório das obras que Deus fez no passado, aí ele diz: quando eu ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. E aí, finalmente, o encerramento do livro, a decisão que revela o triunfo da fé. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca. Isso aqui é o resumo do caos. Isso aqui está falando de tudo que poderia produzir, gerar riqueza, sustento, garantir provisão. Figo, figueira florescendo, a vide, a oliveira, ainda que tudo falhe, não haja mantimento, as ovelhas sejam roubadas, arrebatadas, não tenha mais vaca, enfim, ainda que tudo se transforme em um caos generalizado. Abacuque diz: eu tomei a minha decisão. A decisão é essa: eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Eu não vou ficar focado nas circunstâncias, eu vou focar em Deus. Se eu olhar as circunstâncias, eu vou encontrar motivos para me desesperar. Se eu focar em Deus, eu vou encontrar motivos para adorar. Aí a escolha é você que faz. Você vai focar em quê ou em quem? Se olhar as circunstâncias, prato cheio para murmuração. Se focar em Deus, prato cheio para a adoração. É a nossa escolha. Não, isso e aquilo, não, mas eu tenho um Deus soberano, está no controle, minha vida está na mão dele, ele sabe o que faz. Mas você não viu, aumentou o preço, não sei, realmente aumentou, mas Deus é quem cuida de mim. Mas você não está vendo lá? Não, eu estou vendo também, não sou cego, mas independente disso, Deus está vendo, ele está olhando para mim, está cuidando. Repito, isso não é alienação, isso é fé. Eu estou vendo tudo, estou fazendo a minha parte, Deus está vendo que eu estou me esforçando, estou dando o meu melhor, mas não estou confiando em mim, no meu esforço, ou em quem me prometeu, ou quem disse que vai me ajudar, ou quem disse que vai me socorrer, ou quem falou que vai fazer o Pix, e toda hora eu atualizo lá, cadê o tal do Pix? Esse celular que está quebrado, não atualiza. Confia em Deus, irmão. Eu sei como é que é isso. A pessoa promete, não cumpre, diz que vai e não vai, e o outro, não, agora, se eu for eleito, irmão, Abacuque tomou a decisão. As circunstâncias eram as piores possíveis. Judá caíra no fundo do abismo, Babilônia inevitavelmente iria invadir a terra. O profeta, indiferente aos fatos nada agradáveis, declara: eu tomei a minha decisão, me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Exultar nos originais é jubilar-se com alvoroço, confiar quando as circunstâncias são adversas. O justo viverá da fé. Como é que você consegue no meio desse caos? Fé. O justo vive pela fé. Abacuque aprendeu a lição. A gente encerra aqui o livro. Sejam quais forem as circunstâncias dele ou de seu povo, por mais tenebroso e sem esperança que seja o futuro, o justo precisa se alegrar no Senhor e seguir confiando no Eterno. Amém? Percebam aí, o livro de Abacuque, como eu disse, ele é simples, muito simples. A mensagem dele não é complexa, mas é profunda e poderosa. Um contemporâneo seu foi Sofonias. A maioria desses profetas que nós estamos vendo aqui, todos eles são daquela época ali, da porta mesmo, estava na porta quando a Babilônia já estava chegando com juízo. Deus
Deus levantou muitos profetas naquela retinha final ali, hein? Naquela retinha final, é o último grito de Deus para que o povo se arrependesse e, quem sabe, evitasse o juízo. Não foram poucos, perceba, contemporâneos aqui, quantos nós estamos falando. Sofonias é mais um dessa leva de profetas pré-cativeiro, mas pré mesmo ali, bem perto ali naqueles dias, no entorno do julgamento. Página 38. Sofonias, está aqui o significado do nome. Sefaniá, o Senhor tem guardado, escondido. Foi um profeta para Judá. Se identificou melhor do que qualquer outro dos profetas menores, remontando sua linhagem 4 gerações até Ezequias, um bom rei que levou o povo de volta a Deus durante o tempo do profeta Isaías. O rei Josias, cuja reforma trouxe um período de renovação em Jerusalém, não foi somente um contemporâneo de Sofonias, mas também um parente distante. Desse modo, os homens podiam ter sido amigos e igualmente zelosos pela volta da genuína adoração a Deus. A intimidade e emoção, bem como a familiaridade de lugar, quando Sofonias escreve a respeito de Jerusalém, indicam que ele havia crescido lá e estava profundamente perturbado pela profecia da destruição da cidade. De acordo com o arranjo das escrituras hebraicas, Sofonias foi o último dos profetas a escrever antes do cativeiro. Sua profecia foi a canção do cisne do Reino do Sul, Judá. Tema: a repetição frequente da frase "o dia do Senhor" sugere imediatamente que Sofonias tinha uma mensagem de julgamento, mas, como acontecia com quase todos os demais profetas, tinha também uma mensagem de restauração. Vejam as condições descritas: os homens vivendo no luxo, negando a intervenção divina, a cidade que não obedeceu à sua voz, não aceitaram a correção, não confiou no Senhor e não se aproximou de Deus. Os regentes, príncipes, juízes, profetas e sacerdotes, todos como? Corrompidos. A situação toda pode ser expressa numa palavra: caos. Resumiremos assim o tema: a noite do juízo sobre Israel e sobre as nações, seguida da manhã da restauração do primeiro e da conversão dos últimos. Então, nós vamos ver agora Sofonias sobre essa perspectiva temática aqui, ó. O livro de Sofonias, além de mostrar-nos a noite escura de juízos divinos contra o reino de Judá e nações adjacentes, revela-nos também o raiar de um novo dia. Os profetas, todos eles, apresentam juízo e promessa de restauração, um novo tempo de paz e glória para todo o povo de Abraão, qual será extensivo a todos os moradores do planeta Terra. Resultado único do amor de Deus no milênio. Então, o tema que melhor se adequa ao livro de Sofonias é o dia da ira, olha aí, do Deus amoroso. Por que essa ira do Deus amoroso? Ira do Deus amoroso? Eu estou falando aqui, às vezes Deus demonstra amor punindo. Às vezes Deus restaura castigando. É assim que funciona. Fazer o quê? A gente sabe que é assim. Como é que eu conserto isso daí? Primeiro tem que quebrar. Não dá para ficar remendando. Estamos tentando remendar isso há muito tempo e não resolve. Então vamos quebrar. É a leitura nossa diária de hoje, né? O Jeremias 18, quem está acompanhando a leitura bíblica anual, hoje lemos aí Jeremias 18. O vaso na mão do oleiro se quebrou, mas está na mão do oleiro. Vamos fazer de novo conforme lhe apraz. Esse aqui não está me agradando, não está conforme me apraz. Então vou quebrar para fazer um conforme me apraz, conforme me agrada. É o juízo. Isso é fruto do amor de Deus, castigo para restaurar. Contexto histórico, como já mostramos, Sofonias profetizou nos dias de Josias. O império, lembrando, a Síria lá no norte caiu em 612. Então a profecia de Sofonias encontra-se nesse intervalo entre 640 e 612. Todavia, se levarmos em conta os ataques de Sofonias aos costumes estranhos de Judá e seus cultos pagãos, além de suas severas repreensões
aos príncipes da nação, certamente Sofonias pregou antes da reforma religiosa implantada por Josias, entre 640 e 630. Quanto à data de escritura do livro, certamente ela encontra situada mais próxima ali do fim, 630. Os capítulos do livro, dá uma olhada aí no conteúdo, na página 39, nos apresenta o capítulo 1, o aviso de juízo. O capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 7, chamado ao arrependimento. E os últimos versículos do capítulo 3, do 8 ao 20, promessa de restauração. Vamos ler todo esse conteúdo aqui no material, aí a gente já segue para os slides. Vamos lá, notemos aí o conteúdo. Primeiro, um juízo impetuoso e destrutivo é anunciado. Depois, uma profecia de destruição da idolatria cumprido no reinado de Josias. Depois, a mensagem é o castigo vindouro de Judá exposto sob a figura de um sacrifício, as vítimas representando o povo e os convidados representando os invasores caldeus. Depois nós temos o juízo cairá sobre todas as classes, regentes, seus filhos, servos que saqueiam o povo, negociantes, os que vivem no luxo, indiferença, ceticismo. E, finalizando essa primeira parte aí do aviso do juízo, uma descrição do dia de Jeová, o dia de sua vingança sobre os culpados. Segunda parte do livro, já vamos ler toda e depois a gente só apresenta nos slides, o chamado ao arrependimento. Um aviso aos ímpios, a fim de que se arrependam para poder escapar ao castigo. Depois nós temos uma exortação aos justos, a que perseverem a brandura e a justiça para serem guardados nesse dia. É interessante essa mensagem aqui, é muito semelhante ao que Deus chamou Ezequiel para fazer. Fala para o ímpio se arrepender e para o justo continuar justo. Porque se o ímpio comete impiedade e se arrepende, eu o pouparei. E se o justo comete justiça, mas no final da vida se transformar em ímpio, eu o castigarei. Então fala para o ímpio se arrepender e para o justo continuar preservando a sua justiça. 3. O chamado ao arrependimento é reforçado pela certeza de juízo sobre as nações vizinhas. E 4. Jerusalém não escapará, pois não deu atenção ao aviso enviado por meio da sorte das nações que Jeová havia castigado. Interessante que antes de punir a nação, Deus puniu outras para que servisse de aviso, mas nem assim a nação se arrependeu. Finalmente, a última parte do livro, a promessa de restauração. O conteúdo é este aí. Julgamento das nações nos últimos dias será seguido de sua conversão e da instituição da adoração universal de Jeová. Claro, aqui já apontando, irmãos, lá para o milênio. Segundo, Jeová purificará Israel daqueles que descansaram no orgulho presunçoso, dos privilégios de seu pacto, e purificado destes pecadores, Israel será uma nação humilde, santa e confiante em Deus. Olha, aqui tem um dos versículos mais... vamos dizer assim, não sei nem a expressão que usava, vocês vão ver esse versículo, ele é aquele versículo assim que a pessoa fica até um pouco assustada quando lê. Jeová purificará Israel daqueles que descansaram no orgulho presunçoso. Você vai ver a linguagem que o profeta usa para se referir a esse descanso no orgulho. É uma linguagem, vocês vão ver o tom que o profeta dá para se referir a descanso no orgulho. Fechando aí, Jeová retirará a sua mão castigadora de Israel, abençoará o remanescente, castigará os inimigos de Israel e habitará no meio da nação restaurada e glorificada. De acordo com o versículo 20, no entanto, haverá um ajuntamento e restauração futuros de Israel, quando este será um louvor para toda a terra. Isso ainda não aconteceu. Hoje Israel é uma fonte de controvérsia internacional, todavia, quando Jesus retornar, ele será fonte de alegria e fé, glória para a terra e o mundo terá paz. Estamos falando aqui, claro, quando Jesus voltar, a segunda fase, para estabelecer o seu reino, o milênio. Vamos aí aos versículos, para a gente encerrar essa primeira parte da aula. Bom, esta é a mensagem
que o Senhor Deus deu a Sofonias, no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. Este é o único livro profético em que a genealogia do profeta vai remontar aí 4 gerações, talvez para indicar que Sofonias era uma pessoa de classe alta, né? Ele era trineto do rei Ezequias, então tinha sangue, como se diz aí, sangue azul, sangue real. Versículo 2 começa a profecia: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Versículo 7: cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Estes versos referem-se poeticamente ao dia do Senhor, que é o tema central do livro de Sofonias. Neste dia, aqui descrito como um grande sacrifício, Deus julgará toda a terra de Judá. Versículo 12: há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão, olha aí, eu falei para vocês, ó, como é que os homens estão? Assentados sobre as suas fezes. O que é isso? Isso é símbolo de vida cotidiana comprometido com imundícia moral e religiosa. Está usando esse termo. A pessoa está tão acomodada, olha que nível de acomodação religiosa, moral, está sentada sobre as suas próprias fezes. E olha que Deus, a expressão aqui: esquadrinharei Jerusalém com lanternas. Eu vou procurar cada canto, passando com lanterna, esquadrinhando, e vou castigar a todos que eu encontrar que estejam nessa situação, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Ou seja, Deus está nem aí, Deus não está se importando com nada. Então reprova-se novamente a atitude dos céticos, que não negam a existência de Deus, mas negam-se a crer que Ele intervém no mundo. Naquele dia, eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Aliás, é o mesmo versículo aqui, tá? Só que na tradução, aqui, ó, NTLH. Naquele dia eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos. Os que pensam assim: o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar nem castigar. Por isso, os bens deles serão roubados, as suas casas serão destruídas, eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uva, mas não beberão o vinho. O juízo vai vir destruindo tudo. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada, ou seja, povo judeu conduzido a cativeiro e sem possibilidade de retorno. O cativeiro do povo de Judá na Babilônia deixou a terra exatamente assim, desolada, deserta, por 70 anos, fato que significou uma eternidade para os judeus. Segunda parte, sempre chamada ao arrependimento, que o povo não dá ouvidos. Mas olha aí o clamor: congrega-te. Sim, congrega-te. A gente pode até aplicar, né, a lição do próximo domingo. Congrega, irmão, congrega. Nação que não tem desejo. Essa expressão também é interessante, eu vou falar dela. Nação que não tem desejo. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. O profeta está falando: congrega, mesmo que não tenha desejo, antes que saia o decreto, que aí quando sair o decreto aí já é irrevogável, mas ainda não saiu o decreto. É como se Deus estivesse só na ameaça. Ah, mas como assim Deus ameaçando? Deus está falando para que o povo acorde, dando tempo, oportunidade, mas depois que saiu o decreto. Então o Senhor conclamou a nação de Judá a reunir-se em oração intercessória para que o julgamento fosse afastado. Judá, entretanto, não possuía desejos.
Mas se for esperar ter desejo, tem aquele, quando eu sentir, o caos já está te envolvendo, irmão. O bichão já está te abraçando, você ainda está esperando sentir. Está tudo desmoronando, juízo para todo lado, né? Enquanto eu não sentir, não, irmão, vai sem sentir mesmo, vai orar, vai buscar a Deus. Senhor, me ajuda a sentir. Passa uma hora orando para Deus te ajudar a sentir. Depois você começar a sentir, aí você ora mais uma hora. Agora eu comecei a sentir, agora eu vou orar. Aí vai mais. Quando o crente não possui desejos espirituais saudáveis, de nada adianta, ou de nada adiantará orientá-lo. Aí vem uma sequência de ameaças contra outras nações. Sempre, claro, o foco é a nação de Judá, Israel, mas aqui especificamente o sul, Judá. Mas Deus também fala sobre juízo a outras nações. Por exemplo, aqui a Filístia, está esse texto aqui do capítulo 2, versículo 4. Versículo 8, uma palavra de juízo contra Moabe e Amon. A gente já falou em tantos outros profetas essas palavras. Etiópia, também vós, ó etíopes, serem mortos pela espada do Senhor. A Síria, ele estenderá também a mão contra o norte, destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação. Aí vem as ameaças contra Jerusalém. Ai da rebelde manchada da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Esta passagem anuncia o juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém. O caos está generalizado e o povo não se aproxima de Deus, não ouve a Deus, não confia em Deus. Isso às vezes acontece nos nossos tempos, irmão. Deus vai toca de um lado, e eu volto a dizer, mas Deus não é assim, não toca. É a forma dele demonstrar amor também, para despertar, para ver se a pessoa acorda. Aí toca na parte, como se diz, né? Parte mais sensível do corpo humano, né? O pessoal diz que é o bolso, né? Parte mais sensível do corpo humano, o bolso. Toca lá, a pessoa não acorda. Na saúde, na família, e a pessoa não acorda. O caos está envolvendo ela não acorda, não desperta, não ouve a voz de Deus, não aceita que é Deus que está castigando, não deposita no Senhor confiança, não busca. E aí, a posição lá das lideranças: os príncipes, leões rugidores; o juiz, lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia; os profetas, levianos, criaturas aleivosas; os sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Olha aí, o profeta anuncia a corrupção, profeta no caso aqui Sofonias, está anunciando corrupção e dureza espiritual que caracterizam todas as classes de Jerusalém: líderes, juízes, profetas, sacerdotes, corrupção generalizada, todos eles endurecidos. E o livro termina, como sempre, a bondade de Deus revelada, apesar de tudo isso, fazendo promessa de restauração. Porque então, apontando para o futuro, especialmente o milênio, darei lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. A partir desse versículo, a visão do profeta vai lá para o milênio, revelando promessa de bênção divina que deverão manifestar-se dentro do dia do Senhor, que manifestar-se após o arrebatamento da igreja de Cristo, o dia que engloba o juízo da grande tribulação, para depois o milênio. Deixarei no meio de ti um povo humilde, pobre, eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Ou seja, a eliminação dos rebeldes e soberbos fará com que o futuro povo de Deus constitua-se de gente humilde, simples, isto é, de um remanescente entre o qual não haverá iniquidade nem mentira, e que encontrará a sua segurança unicamente em o nome do Senhor. Os últimos versículos: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos reconciliarei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra.
quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Finalmente, procedentes de todos os cantos da terra, todos os judeus serão reunidos na terra de Israel. Percebendo que o livro de Sofonias começa anunciando a destruição da terra de Israel, prossegue falando do extermínio de diversas outras nações, um ato da justiça e da santidade do Senhor. Entretanto, o livro termina com a bondade e a misericórdia de Deus, anunciando a restauração total, não somente de Israel, mas de todas as nações gentílicas. Claro que ali no julgamento das nações forem absorvidas e terão direito ao milênio. Jesus Cristo, Filho de Deus, será governador do mundo. Satanás e seus espíritos serão lançados numa prisão milenar. Não haverá nenhum tipo de divindade pagã na terra. O culto será único, isto é, direcionado unicamente a Cristo. E aí nós só temos a dizer aleluia, e a oração é que venha este dia glorioso, né? A oração é que venha o teu reino, o reino milenial de Cristo. Encerramos aqui mais este profeta. Vamos aí ao breve intervalo. Na volta começaremos a falar agora dos profetas pós-exílio. Até aqui todos os profetas profetizaram antes do exílio. A partir de agora vamos falar dos profetas que profetizaram depois que o povo foi para o cativeiro, passou os 70 anos e retornou. Os 3 profetas pós-exílio são o Ageu, o Zacarias e o Malaquias. Hoje, depois do intervalo, falaremos do Ageu e na próxima semana, encerrando este livro, falaremos do Zacarias e do Malaquias, permitindo o Senhor. Amém. Vamos ao intervalo. Amém, irmãos. Então, estamos agora retornando para a segunda parte da nossa aula, para estudarmos o profeta Ageu, que, como anunciado antes do intervalo, é o primeiro aí na sequência dos profetas pós-exílio. Estamos na página 41 e exatamente a primeira informação é esta. Ageu é o primeiro dos profetas conhecidos como profetas pós-exílicos, que quer dizer, profetizou depois do cativeiro. Zacarias e Malaquias são os outros 2. Se nós lermos o livro de Esdras, do capítulo 1 ao 7, nós vamos conhecer melhor o fundo histórico das suas profecias. Então, o Ageu, ele é um dos que melhor representa o significado ou a terminologia que nós usamos para profetas menores. Ageu é o que melhor representa, eu diria. Primeiro, porque o seu livro ele possui apenas 2 capítulos, mas não obstante ter um conteúdo não muito extenso, o intervalo entre a primeira e a última profecia foi mais ou menos um intervalo de 4 meses. Então, o período de ministério dele foi bem curto. Mas antes de chegarmos lá, vamos falar aí do autor, cujo nome significa festivo, foi contemporâneo de Zacarias. Ageu tinha as qualidades de um bom pastor, um encorajador, cuja palavra estava em sintonia com o coração do povo e a mente de Deus. Ele foi o mensageiro do Senhor, com a mensagem do Senhor, levando ao seu grupo desanimado a segurança da presença de Deus. Muito pouco sabemos sobre a vida de Ageu, o profeta do segundo templo, exceto que a obra dele foi intensamente prática e importante. Jeová o empregou para despertar a consciência e estimular o entusiasmo de seus compatriotas na restauração do templo. Nenhum profeta apareceu no momento mais crítico da história do povo e ninguém teve mais êxito. Vou falar ainda aqui, olha o nome dele aí, foi isso mesmo que estava sendo falado aí no intervalo. Hagai, viu? Quase nada diferente, né? Significado festivo. Tema central, nós vamos ver o desdobramento aí no material, mas em suma é esse aqui. O povo ficou relaxado em relação à obra da construção do templo, ou reconstrução do templo, a construção do segundo templo, e esse relaxamento
provocou o desagrado divino e castigo. E aí Ageu então chama a atenção do povo, o povo acorda para a vida, volta então a colocar a mão na massa, literalmente a mão na obra, reconstrói o templo, e aí essa dedicação e empenho vai atrair a bênção divina e também promessa de glória futura. Por isso que aqui foi dito, Ageu foi um profeta, nós usaríamos uma expressão que é muito comum hoje, ponto fora da curva, né? A gente está falando aqui já há alguns meses, desde que começamos nos profetas maiores, ou até mesmo nos livros históricos, alguns profetas não literários, lembrando, aqueles profetas que não têm nome, livro com seu nome, Elias, Eliseu, Micaías e outros, a gente tem visto sempre profeta profetizando e depois perna para que te quero, né? Correndo e o povo correndo atrás com foice, faca, facão e aquela confusão. O Ageu profetizou e o povo agiu, profetizou e o povo agiu. Isso aqui, caso raro. Dava a palavra e o povo colocava em prática, dava e o povo colocava em prática e o resultado veio. Então esse aqui foi abençoado. Quase nenhum outro teve essa eficácia. Não que os outros não fossem eficazes na sua fidelidade a Deus. O povo de fato era de coração duro, mas o cativeiro veio e nada como um cativeiro para amolecer o coração do povo, né? Aí o Ageu já pegou um povo com coração jamais. E aí, vocês vão construir ou quer ir de novo para o cativeiro? Aí não. Acabamos de sair de lá, ainda estamos fedendo a Babilônia. Então, esse detalhe também deve-se considerar. Sobre o decreto favorável de Ciro, o restante dos judeus voltou à sua terra sob a direção de Zorobabel, o governador, e Josué, sumo sacerdote, né? Josué aqui nada tem a ver com o Josué que liderou o povo na conquista de Canaã, é apenas um homônimo. Depois de estabelecer-se na terra, o povo erigiu um altar de holocausto no local do templo. 2 anos mais tarde, em meio a grande regozijo, foram lançados os alicerces do templo. Seu regozijo logo se tornou em tristeza, porque por meio dos esforços dos hostis samaritanos, foi ordenado por um decreto imperial que fosse interrompida a obra. Durante 16 anos, o templo permaneceu inacabado, até o reinado de Dário, quando esse rei publicou uma ordem permitindo a conclusão da obra. Contudo, nesse tempo, o povo se tinha tornado indiferente e egoísta, e em vez de construir o templo, estava ocupado adornando as próprias casas. Como resultado desta negligência, foram castigados com seca e esterilidade da terra. A sua pergunta concernente ao motivo destas calamidades deu a Ageu ocasião para a sua mensagem, na qual declarou que a indiferença egoísta do povo no tocante às necessidades do templo era a causa dos seus infortúnios. Resumiremos o tema da seguinte maneira: está aí o resultado do relaxamento no término do templo, desagrado divino e castigo, resultado do término do templo, bênção divina e promessa de glória futura. O contexto histórico aqui rapidinho para lembrá-los: logo após a morte de Belsazar e o fim do Império Babilônico, o governo do mundo de então caiu na mão da coligação dos medos e dos persas, e Ciro, no seu primeiro ato governamental, determinou os judeus que retornassem à sua terra a fim de reconstruir o templo do Senhor. O retorno foi liderado, como já dissemos, por Zorobabel, e o início dos trabalhos de reconstrução do templo aproximadamente 2 anos depois, deu-se início. 16 anos aí depois, no ano 520, quando o Senhor enviou Ageu e Zacarias a Jerusalém, completavam-se 16 anos de completo desânimo judeu na terra, 16 anos de indolência judia. No entanto, nesse ano, os judeus retornaram aos trabalhos de reconstrução da casa de Deus, e no ano 516, a obra de reconstrução do templo foi totalmente finalizada. Então, aí um intervalo de 4 anos para a sua conclusão, aproximadamente. Temos aí as 4 mensagens de Ageu, o conteúdo está na página 42. 4 mensagens. Primeiro erro do povo: pôr a si mesmo à frente do Senhor, pensar primeiro em si, ao invés de primeiro
na casa de Deus. Depois nós vamos ver o segundo erro do povo, olhar para trás ao invés de olhar para frente. Terceiro erro do povo, fracasso em confessar pecados. E o último, falta de fé, descrença, falta de confiança no Senhor. Primeiro, pôr a si mesmo à frente do Senhor. Em 1º de setembro de 520, Ageu transmitiu essa mensagem. Havia 16 anos que a fundação do templo fora feita e a obra ainda não havia terminado. Essa mensagem dirigia-se aos dois líderes da nação, Zorobabel e Josué, governante civil e o líder religioso. Ageu não perde tempo, vai direto ao cerne da mensagem. O povo arruma desculpas e negligencia a casa do Senhor, mas é tempo de voltar a trabalhar e terminar a casa de Deus. Ele menciona o egoísmo do povo, este construir as suas casas, mas alegava não ter tempo para construir a do Senhor. Em outras palavras, punha a si mesmo à frente do Senhor. Alguns judeus tinham até casas apaineladas, o que era um luxo naquela época. Hoje também cometemos o pecado de pôr nosso desejo à frente da vontade do Senhor. Como é fácil arrumar desculpas para não fazer o trabalho que Deus determinou. Ageu adverte-nos de que realmente nos perdemos se pomos a nós mesmos à frente do Senhor. No capítulo 1, versículo 6, ele afirma que nossos ganhos se desvanecem, nossas posses não duram quando deixamos Deus fora da nossa vida. O Senhor retém a chuva e por isso a estação da safra fracassa. Afinal, os judeus conheciam a promessa do Senhor de que abençoaria a terra deles se honrassem. Porém, eles não creram na palavra e acabaram aí perdendo a bênção. Os líderes receberam a mensagem, como eu disse aí, teve êxito, sentiram incitados a fazer a vontade do Senhor e o Senhor prometeu: eu sou convosco e serei glorificado. Observe que todo arrependimento era uma batalha espiritual, empreendimento era uma batalha espiritual, não apenas uma obra da carne. O povo de Deus levantou-se e pôs o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Vou parar aqui para a gente ver os slides e depois eu volto. Capítulo 1, versículo 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Interessante ver essas datas, que a gente vai ver então a data da primeira profecia, da segunda, da terceira e da quarta. E a gente então vai ter a exata noção do tempo de duração do ministério de Ageu. Ele começa então no primeiro dia do 6º mês. A palavra do Senhor vem a ele, a Ageu, e ele transmite a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que sumo sacerdote. Ou seja, setembro é o 6º mês no calendário, o 6º e o 7º mês fica ali entre setembro e outubro, 6º mês, finalzinho de setembro, mês de Elu, primeiro dia do mês. Geralmente o mês começa com a lua nova, feriado religioso, dia de peregrinação. Portanto, haveria uma multidão para ouvir a mensagem do profeta Ageu. Versículo 2: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, olha o que o povo dizia, ainda não é tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Então o povo dizia: não, dá para esperar mais um pouquinho, depois a gente pega firme aí, segura só mais um pouco. E aí foi 16 anos, a casa do Senhor ali, abandonado, matagal crescendo, envolvendo ali, e a casa dele só ficando cada vez mais luxuosa. Então Deus questionou: vocês dizem que não é tempo de construir a minha casa, então quer dizer que é tempo de trabalhar nas vossas. O povo achava que a reconstrução da casa do Senhor em seu meio não era importante. O principal material de construção em Jerusalém era pedra. Para construir uma casa estucada, utilizava-se também madeira. Nessa ocasião, a população de Judá estavam erguendo para si casas tão elegantes como casas de reis. Mesmo assim, era opinião geral que ainda não era a hora de recomeçar a trabalhar na construção do novo templo. Esta passagem não condena propriamente o povo de Deus por viver em casas confortáveis. Aqui não é uma crítica à pessoa ter sua casa, ter suas posses, enfim, querer ter coisas boas, podendo,
Mas a crítica e que chama atenção, é a necessidade de reavaliar prioridades, fazer o melhor para si e as coisas de Deus ficarem relaxadas, abandonadas. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Sem dúvida não agradou a Deus, nem glorificou seu nome, quando o povo deixou de lado a casa do Senhor para construir casas sofisticadas para si mesmo. A alegria do Senhor pela construção de sua casa está relacionada a seu prazer no povo que lá o adora. E aí Deus então vai revelando o porquê que eles estavam sofrendo caristias, não tendo prosperidade no que fazia. A linguagem é interessante: olhaste para muito, mas alcança pouco, e o pouco, quando traz para casa, eu assoprei. Imagina, quer ter muito, consegue pouco, e quando traz o pouco, Deus ainda assopra. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E aí o Senhor levanta o espírito de Zorobabel, também o de Josué, e o espírito do resto de todo o povo, e eles vieram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então essa passagem vai testificar da obra do Espírito de Deus com o espírito humano, seus líderes terrenos e do povo no cumprimento de sua comissão, ou seja, o êxito da mensagem. Ele profetizou aos líderes, o Zorobabel, o líder civil, e Josué, o líder religioso. Eles aceitaram a repreensão, passaram a mensagem ao povo, o povo aceitou a repreensão e todos mudaram a postura. E aí nós vamos agora para a segunda mensagem. O povo começou então a reconstruir o templo. A primeira mensagem surtiu efeito. Lá está o povo trabalhando na reconstrução. Porém, à medida que a obra ia avançando, eles iam olhando para o templo que eles tinham lá atrás, o templo construído por Salomão, e iam fazendo comparação com aquele templo que eles estavam construindo. Então, ao invés de olhar dali para frente, eles olhavam dali para trás. E aí Ageu vem com uma mensagem para exortá-los, ou até admoestá-los a não olhar para trás e, ao contrário, olhar para frente. Deixa eu ler aqui rapidinho. 21 de outubro, o último dia da festa dos tabernáculos. O povo já trabalhava havia mais ou menos 7 semanas, quando Ageu fez seu segundo sermão. Esse deveria ser um dia de muita alegria e louvor. No entanto, foi um dia de desencorajamento e murmuração. Por quê? Porque o povo olhava para trás em vez de olhar para frente, adiante. 16 anos antes, quando lançaram o fundamento do templo, os velhos choraram porque se lembraram do templo de Salomão. E agora algumas pessoas sentiam-se desanimadas porque o templo novo não tinha o mesmo esplendor e glória. Claro, a condição do povo era consequência de seus pecados, mas isso ainda não era motivo para olhar para trás. O povo de Deus, no trabalho de Deus, melhor dizendo, devemos, pela fé, olhar adiante. O Senhor disse aos líderes desencorajados: sê forte, encherei de glória esta casa. Deus promete que a glória da última casa superará em muito a glória da antiga casa, e neste lugar Ele haveria de dar a paz. Então vamos ver aqui rapidinho. 7º mês, 21º do mês. A primeira profecia, 1º dia do 6º mês. Agora 21º do 7º mês. Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: quem há entre vós que tenha ficado, que viu esta casa na sua primeira glória, ou seja, templo de Salomão? E como é que vocês a veem agora? Não é esta como nada? Olha que comparação, essa parece até nada em vossos olhos comparado com aquela? Então, fazer uma comparação. O que é essa aqui em relação àquela? Aquela Salomão, ouro para todo lado, aquela coisa gloriosa.
Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O que isso significa? Um texto às vezes tão mal interpretado e aplicado, quando retirado do seu contexto. O povo estava triste porque estava edificando um templo que, como o de Salomão, cheio de ouro e prata, materiais preciosíssimos, este agora não tem ouro e prata. E Deus está dizendo, mas eu não estou atrás de ouro e de prata. Todo ouro e toda a prata da terra é minha. Você acha que eu estou preocupado com ouro e prata? Minha é o ouro. Meu é o ouro, minha é a prata. Ou seja, todas as riquezas do mundo estão sob o controle do Senhor. E um dia haveremos de prestar conta da nossa mordomia sobre todas as coisas emprestadas para nós pelo Criador. Aí a mensagem é: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus não está preocupado com os materiais que estão sendo usados na estrutura física da casa. A questão é que tenha uma casa em que a glória do Senhor possa se manifestar. E a promessa é que a glória que haveria de se manifestar nessa casa simples seria maior do que a glória que se manifestou naquela casa cheia de pompa, cheia de ornamento, de riqueza. Porque nós temos que entender, isso aqui eu sempre pontuo, chamo a atenção. O templo de Salomão foi glorioso porque Salomão era riquíssimo e não poderia fazer menos, porque sim, seria pecado fazer menos tendo tanto. Esse povo agora é um povo que está voltando do cativeiro. Há pouco era um bando de escravos, eles não têm nada, mas fazem o melhor com o que têm. E é isso que Deus quer ver, fazer o melhor com o que se tem. Ao invés de ficar olhando para trás, reclamando do que não tem, é melhor glorificar a Deus pelo que tem. Eles não tinham templo, eles viveram no cativeiro. O templo tinha sido destruído, não tinha nada. Agora tem um templo menor, mas tem um templo. E às vezes essa é a nossa condição. Ao invés de nós glorificarmos pelo que temos, preferimos murmurar pelo que não temos. E é isso que nos paralisa. A gente não avança porque a gente não glorifica pelo que tem, mas resolve ficar murmurando pelo que não tem. E aí, lá vem o profeta e dá um chacoalhão. Vocês estão parados por quê? Reclamando por quê? Chorando por quê? Essa casa aqui é como nada. Não, mãe, nada quando vocês eram cativos, agora vocês estão construindo uma casa. E não fica preocupado com ouro e prata, porque todo ouro e prata do mundo é meu. Mas esse templo é simples, mas a glória que vai se manifestar nesse templo é maior do que a glória que se manifestou no outro. E vocês estão preferindo o que? O ouro, a prata ou a glória? Responda para si mesmo aí. Você quer o ouro, quer a prata ou quer a glória? O significado final e completo desta promessa só se realizou por meio de Jesus, que visitou muitas vezes este templo reconstruído. Foi justamente neste templo, reconstruído na época de Zorobabel, mais tarde reformado por Herodes, que o Senhor Jesus Cristo, quando criança, foi apresentado nos braços de Simeão e algumas outras vezes esteve ali. Quando o primeiro templo de Salomão foi construído, uma nuvem entrou naquele templo. Este templo aqui, o próprio Senhor Jesus entrou nesse templo. Então, olha a glória maior, esteve nesse aqui. O próprio Deus encarnado esteve dentro desse templo. No outro foi uma nuvem. Penúltimo, fracasso em confessar pecados. As pessoas esperavam bênçãos materiais no mesmo dia em que começaram a trabalhar no templo. Contudo, já estavam ali em 24 de dezembro e as coisas continuavam difíceis. Ageu explica porque o Senhor ainda não as abençoou. Elas ainda estão imundas, ou seja, não confessaram seus pecados. O profeta explicou: você não pode dar a alguém sua santidade e saúde, mas pode dar a imundície e doença. Como o povo estava imundo, a obra dele era imunda. Deus podia lavar os pecados do povo apenas se ele se arrependesse. Deus promete abençoar a nação quando ela estiver purificada.
Não basta apenas fazermos o trabalho de Deus. É necessário que o façamos com mãos limpas e coração puro. Um dos maiores obstáculos na realização do trabalho do Senhor é o pecado não confessado. Essa parte é muito séria, hein? A aplicação aqui é bem simples. O Ageu faz o seguinte questionamento: se uma pessoa é saudável e uma pessoa é enferma, a pessoa saudável tocando na enferma, ele consegue transferir a saúde dele para a enferma? E a enferma tocando na saudável, dependendo da doença, consegue transferir a enfermidade para a pessoa saudável? Essa que é a questão. Observe bem. Ao 24º dia do mês nono, ou seja, 24 de dezembro, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo dizia: não. Ou seja, eu estou trazendo uma carne santa na aba da veste, e depois com essa aba eu toco em qualquer outra coisa. Aí eu pergunto, essa outra coisa que teve contato com a aba da minha veste, que estava trazendo uma carne santificada, esses outros objetos ficaram santificados também? E o sacerdote disse: não. Aí, lembrando aqui, sempre que surgia uma dificuldade na aplicação da lei, eram os sacerdotes que deviam resolver a questão. Naturalmente que esse questionamento sobre santidade teria que ser feito exatamente a eles. Ageu lhes pergunta se a santidade pode ser transferida por contato. Qual é a resposta? Não. Eu fiz pergunta aqui sobre enfermidade e saúde. Aqui está falando sobre pecado e santidade. A santidade não pode ser transferida. Aí o Ageu vem com a segunda pergunta. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imunda. Então a pessoa, se ela estiver contaminada, aonde ela tocar, ficará contaminada. A pergunta primeira: a pessoa estiver com algo santo, tocando em outra coisa, não fica santo, mas estando imunda, no que ela tocar, fica imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem, imundo é. A segunda pergunta é destinada aos sacerdotes, mas a gente já viu, tem a ver com contaminação. Pergunta Ageu aos sacerdotes: se uma pessoa religiosamente impura, alguém que tenha se contaminado por pecado cometido, pode contaminar outro pelo toque? A resposta: sim. As pessoas que trabalhavam no templo não podiam transmitir a santidade, mas podiam contaminá-lo com seus pecados. Não era importante apenas que fizessem a obra do Senhor, mas também que realizasse essa obra com o coração puro e consagrado a Deus. A obra de Deus deve ser feita com santidade. É essa tensão que Ageu está chamando do povo. O povo foi trabalhar, não estava trabalhando, resolveu trabalhar, mas estavam trabalhando em pecado. E tudo o que eles faziam era contaminado por seus pecados. E aí o Ageu falou: não, aliás, Deus disse a Ageu para falar ao povo: fala para o povo, primeiro, parar, se arrepender dos pecados, confessar os pecados, abandonar os pecados e depois fazer a minha obra. E é interessante, irmão, tem gente que acha que fazer a obra o purifica. Eu cometi pecado, mas eu estou fazendo a obra de Deus e essa obra que eu estou fazendo vai me purificando. Não, na verdade você vai contaminando a obra. Isso é muito sério. O Ageu diz: não, está em pecado, não faça a obra. Purifique-se, arrependa-se, confesse, abandone, volte a fazer a obra. Porque se fizer a obra em pecado, contamina a obra. A santidade não é transferida, mas a imundícia, a pecaminosidade, infelizmente, é. A última mensagem é no mesmo dia. Deixa eu passar já para ela. Direcionada aos dois líderes. Não vou nem ler no material, depois vocês podem ler. A mensagem é a seguinte:
Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, mesmo dia, 24 deste mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que nele se assentam, os cavalos que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel estava muito intimidado diante da obra que Deus lhe confiou. E aí o profeta o anima: eu sou contigo, eu vou destruir o inimigo, eu vou derrotar o adversário. Então, deixe de ser descrente, confie. Essa expressão implica uma escolha divina para uma missão de suma importância e extremamente elevada dentro do processo da história da salvação eterna. Assim, Deus tomou Abraão, posteriormente os levitas, mais tarde Davi, agora Zorobabel manifesta-se como sucessor de Davi e renova a ligação do Senhor com a casa real de Davi. Zorobabel trata-se de um tipo do Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que renovará para sempre a aliança davídica com o poderoso, todo-poderoso Senhor. O anel fala da autoridade e honra. Deus deu autoridade a Zorobabel para terminar o templo. O Senhor deu também autoridade a seu filho para salvar o perdido e construir seu templo, a igreja. E nós encerramos dizendo amém. Então, essa última mensagem é uma mensagem de ânimo para o líder, que tinha sido escolhido e estava ali meio intimidado, e Deus então: epa, eu te escolhi, eu te chamei, eu vou te honrar. Não fica temendo o inimigo, carro, cavalo, cavaleiro, eu derroto todos eles e eu tenho te escolhido para esse tempo, mas eu preciso que você se posicione e avance. Você é meu anel de selar, eu tenho te dado autoridade, usa a autoridade. E aí então acredita-se, pelo resultado de todas as outras profecias, que essa também teve êxito. Zorobabel se animou e seguiu adiante, e assim nós terminamos mais um livro profético, profeta Ageu. Semana que vem, torno a dizer, permitindo o Senhor, estaremos aqui para encerrar profetas menores, estudando aí o Zacarias e o Malaquias. Tá bom? Deus quiser. Vamos orar e encerrar a nossa aula dessa noite. Nossa gratidão a todos, gratidão aos alunos que nos acompanham à distância. Mais uma vez, não esqueça, quem acompanha a aula e não é inscrito, de se inscrever. Quem gostou da aula, de curtir. Quem quer fazer uma pergunta, faça. Compartilhe e nos ajude a avançar. É o pedido que eu faço aqui humildemente, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai, graças te damos mais uma vez, porque nos abençoaste até aqui. Falaste ao nosso coração através da Tua palavra e pelo Teu Espírito, e estamos saindo mais uma vez alimentados, fortalecidos e edificados. Continue abençoando as nossas vidas, levando-nos em paz aos nossos lares, dando-nos um fim de semana repleto da Tua bênção, da Tua presença, possamos cultuar ao Senhor com alegria, em espírito e em verdade, para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos a Ti, ó Pai, desejosos de Te servir cada vez melhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e digamos todos amém.